Pessoal, então, enquanto o pessoal vai entrando aí, eu estou aqui compartilhando com vocês essa ideia desse projeto, que é tentar compartilhar um pouco, né, de conhecimento em todos que é tipos de áreas do nosso, que demandam no professor, né, essas competências que o professor precisa, o educador, porque não, na escola não é feito só de professores, mas sim com toda a questão de educadores, que tem a questão da psicólogo, tem a questão da coordenação, da questão da direção, e todos eles, né, incorporam a estrutura da escola para receber o aluno, né, e incluir, que hoje o tema tem a questão da inclusão, e tudo isso faz parte da parceria, que a gente vai conversar um pouco hoje da questão também dos pais, né, de fazer parte dessa questão, para a gente fazer um ensino de qualidade, né, a ideia aqui é a gente tentar trazer um ensino de qualidade, e com isso, nessa situação que nós estamos hoje de afastamento social, mas a internet possibilita essa aproximação de conhecimentos, né? Então, essa oportunidade a gente está tentando fazer o melhor possível, né? E nesse momento, se alimentar de conhecimento, de coisas boas, né? Assistir, ouvir e fazer coisas boas, né? E ajudar o próximo como a gente sempre, da maneira possível. E eu vou pedir à professora Gisele e à Kaline que se apresentem agora no primeiro momento, né? E em seguida, daí a gente dá início, só vamos aguardar mais um pouquinho, questão de 2 minutinhos, só para o pessoal que tá ainda migrando daquele link anterior para esse aqui, tá? E a gente inicia daí. Pode começar, Gisele. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Agradeço pelo convite, né? A Universidade Federal de Santa Maria e o programa de pós-graduação em Educação e Ciência são minha casa, né? De uma certa maneira. O programa porque concluí o meu doutorado, né? No programa, tenho muito orgulho disso. Aprendi muitas coisas muito importantes para a minha carreira no decorrer desse percurso. E a Santa Maria já me recebeu ano passado com braços abertos, né? Estive aí ministrando algumas palestras e foi maravilhoso, né? Espero estar em outras oportunidades. Eu sou doutora em Educação e Ciências, né? Pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e fiz meu mestrado na Universidade Federal da Bahia em Ensino, História e Filosofia das Ciências. Minha formação a nível de graduação, eu sou pedagoga, né? Desde o início eu já venho estudando sobre a área de ensino de ciências e a área da educação especial e inclusão, né? Fiz algumas especializações em educação especial, educação em novas tecnologias, ensino de ciências, então é todo um percurso, né? E recentemente, né, finalizando uma na área de autismo, né, que tem sido meu objeto de interesse há alguns anos, né, depois que eu tive a descoberta que eu tenho 2 filhos autistas, né, de 3 filhos, eu tenho 2 filhos autistas, e a partir de então eu comecei a estudar, né, a compartilhar conhecimentos com colegas como a Kaline, doutora Kaline, né, que é da área da psicologia, sobre isso, e nós cadastramos projetos de pesquisa e começamos a desenvolver estudos, né, publicamos alguns capítulos de livro, né, artigos. Então, estamos nessa jornada, né, que é trabalhar com autismo e inclusão, principalmente inclusão escolar. Olá, boa tarde. Meu nome é Kaline, sou psicóloga, mestre e doutora em psicologia, sou especialista em neuropsicologia, especialista em transtorno do espectro autista e quadros assemelhados, sou especialista em TCC, né, terapia cognitivo-comportamental, em educação inclusiva, e tenho uma certa quantidade grande de cursos na área de inclusão, né, e tenho um espaço terapêutico no qual eu trabalho junto com uma equipe muito profissional, formada por fonoaudiólogo, psicólogo, neuro, né, terapeuta ocupacional, e outros profissionais, que juntos nós atuamos principalmente na questão da criança, né, porque é uma clínica infantil, da criança com TEA, né, criança com TDAH, criança com TEA, criança com transtorno
transtornos. Né? Minha especialidade prática é o trabalho com crianças, né? Eu não trabalho com adultos, né? Minha formação ela foi toda na infância, então eu trabalho com crianças com TEA há um certo tempo e tenho uma bagagem prática, né? Fiz o processo de avaliação do Geraldinho, de Gi, e aí desde então a gente acabou virando amigas, né? E foi um laço que uniu a gente para que a gente pudesse tentar mudar um pouquinho assim do mundo com relação à informação de qualidade, a informação prática e a informação que realmente de fato auxilia as famílias, né, e aos pais na prática da pessoa com autismo, né? E quando a gente fala pessoa, a gente não só fala criança, a gente fala a família, a gente fala o adolescente, a gente fala o adulto, a gente fala o mercado, a gente fala a escola, né? Então, abarca todo esse know-how. Certo. Francisco, Oi. gostaria de dar um alô para o professor Luiz Caldeira, que está aí, né? Professor Vantuar, né? O Geraldo, que é nosso colega do Núcleo de Pesquisa Educação e Ciências. Temos a nossa TO, né, daqui de Senhor do Bonfim, a Maíta. E temos muitos estudantes de Educação e Ciências, a Kessiane Dreyer, né, que está terminando o doutorado aí na Federal de Santa Maria. Muita gente boa. Obrigada por estarem aqui presentes nesse momento. Esperamos poder atender, né, aos pedidos de vocês, responder os questionamentos, porque a gente sempre tem muita coisa para aprender, né? A gente nunca está completo. A educação é um eterno aprendizado. Uhum. Isso. Então, pessoal que talvez aí entrou pela primeira vez uma live nossa, pessoal, a gente vai começar a apresentar aqui um pouco da ideia, e aí depois vocês podem mandar aí perguntas que eu posso fazer, tanto para a Gisele ou para a Kaline. Vocês mandam a pergunta de vocês, que eu apresento para elas, e a gente vai dialogando. Mas esse primeiro bloco aqui, a gente tem algumas perguntas que as convidadas vão respondendo para nós, tá? Que a gente vai começar com a Kaline, então, que vai apresentar para nós o que é a ideia do tema, né? Porque muitos até ainda, como a gente estava conversando antes ali no Esquenta, Kaline, é questão que muitos não sabem do que é a palavra, né? Não sei se em inglês ou fica em português, é ser TA, né? Ou T, como é que é a expressão, mas às vezes, se tu se identificar assim, né? Até aqui estava preocupada, como é que o pessoal vai entender, né? Realmente é uma boa forma de chamar a atenção para as pessoas virem para lá e de ver o que é que nós estamos conversando. Olha só, não é TA nem TI, não é chá. A gente está falando do TEA, né, o transtorno do espectro autista. A gente chama carinhosamente, porque é uma forma carinhosa, né, de chamar por uma sigla. E normalmente quem chama por uma sigla é quem já tem uma certa intimidade com o tema ou sabe o que está falando, né? Então, é o transtorno do espectro autista, que antes era chamado de autismo, englobava síndrome de Asperger, englobava outros transtornos do desenvolvimento, né, chamados os TGDs, transtornos globais do desenvolvimento. E aí, em 2013, eu acredito, né, com o DSM-5, a gente tem uma alteração e passa a se transformar num transtorno do espectro autista. E espectro, né, tem essa palavra que significa uma certa dimensão, né, tem meados de início, meados de final. Então, vários tons de cinza entre o branco e o preto, digamos assim. Né? Então, é algo que se apresenta caracteristicamente, claro, em determinadas crianças e em outras pessoas, né? Não só crianças, porque o diagnóstico, inclusive, ele não é dado só na infância. Muitos adultos têm recebido diagnóstico, em especial recentemente, né? Isso se deve ao fato do subdiagnóstico ou por ser uma pessoa, um autista multifuncional, né? Ou de alto funcionamento, como era chamado TEAF, né? E aí acaba que, porque a pessoa conseguiu viver muito bem, ela não conseguia enxergar, né, o transtorno em sua vida.
e apenas na vida adulta é que ela conseguiu fazer, né, essa alusão, porque acaba convivendo com outras pessoas, com maridos ou esposas, ou amigos, ou mãe, ou pai, né? Então a gente está tratando aí de um transtorno, não é uma doença, tá? Não tem contágio, não pega, tá? Não passa de uma pessoa para outra, é um transtorno que acomete o desenvolvimento da pessoa. Então, existem áreas do desenvolvimento que são acometidas por esse transtorno, e aí a gente está falando de um tripé, né, que são 3 áreas ali que é acometida por esse transtorno, que é a área social, né, a gente tem aí a área também da linguagem, a área da comunicação, né, e a gente tem também a área da questão de comportamentos repetitivos, comportamentos estereotipados, né? Então, a criança que tem, ou a pessoa que tem uma dificuldade na comunicação, junto, não é apenas na comunicação, junto com um problema numa linguagem, ou não fala, ou não consegue se comunicar, é muito embotado, e junto disso a gente tem comportamentos estereotipados, manias, né, interesses restritos. Então a gente está falando de 3 áreas que podem estar conectadas, devem estar conectadas para a gente trabalhar com o TEA. O transtorno do espectro autístico, ele tem uma certa divisão dentro do DSM, por assim dizer, né? Então, ele pode ser dividido em leve, moderado e grave, né? O que é um leve? Eu acho que meu filho não fala, ele não emite comportamentos adequados, ele só quer brincar de carrinho. Mas ele tem um transtorno leve. Então, nem sempre a criança, porque é pequena, né, porque é um bebê, porque tem 2 anos, porque tem 3 anos, porque tem 1 ano e 8 meses, porque tem 2 anos e meio, ela vai de fato já ter um transtorno leve. Pode ser que ela já tenha um transtorno moderado. Não é a idade quem define o transtorno. O que define o transtorno são as consequências dos sinais. Então, se ele apresenta sinais muito alterados, que impede de se comunicar com o meio, que faz com que ele se isole, ele se feche, então a gente está falando aí de transtorno do espectro autista em diferentes níveis. Então, o nível moderado é aquele nível em que realmente, de fato, a criança tem uma dificuldade muito grande de se comunicar, mas muito grande mesmo, tem um interesse muito grande e restrito, o nível de estereotipia, a quantidade de estereotipia é muito alta, né? A criança não consegue realizar atividades que envolvam o meio social, ela não entende a questão dos jogos sociais, né? Então, a gente tem vários pontos para se caracterizar um transtorno de nível leve, um transtorno de nível moderado, um transtorno de nível grave, tá? E essa divisão, ela não veio para marcar o TEA, né, o autista. Essa divisão, ela veio para auxiliar a classe médica, a classe de especialista e a família e a escola, para que a gente consiga entender se dentro daquele transtorno de nível leve, a criança consegue, por exemplo, ficar na escola sem uma necessidade de ajuda constante, que é o mediador. Se a criança consegue, mesmo dentro do nível leve, tem uma necessidade de um mediador. Então, não é para marcar a criança, mas é para dar indícios para quem trabalha com aquela criança, para que ele consiga desenvolver aquela criança junto com ela mesma, tá? Para que a criança se torne o mais funcional possível, para que a criança consiga desenvolver-se em meio social o mais rápido possível ou o mais adaptável possível dentro das dificuldades dela, né? E aí, dentro do espectro, a gente tem algumas características, né, dentro do autismo, e aqui a gente tem muitas, então eu estou pescando ali do computador, tá, porque realmente dentro da avaliação a gente consegue visualizar e vai anotando, né, observando e anotando. Mas assim, ao vivo, para você sair lembrando, são características que em determinadas crianças são claras e em outras não são tão claras assim, né? E o diagnóstico acaba sendo algo muito difícil de ser dado. Por isso que raramente, mas assim, muito raramente ele é dado só por um profissional.
ele é dado por um profissional solicitando o apoio de uma equipe, né, de um médico solicitando o apoio de um psicólogo, de um neuropsicólogo, de um fono, de um TO, né, dependendo da demanda necessária da criança. Então, a gente tem crianças ou pessoas que têm um apego muito grande a rotinas, tem uma dificuldade enorme de quebrar rotinas. Então, chegar em um consultório médico do qual ele não conhece ou ele não tem o hábito de ir semanalmente, é muito difícil para ele, porque ele é apegado a rotinas, né? Entender, por exemplo, entender piadas é difícil, né? Eles têm uma dificuldade muito grande de compreender essa questão da teoria da mente, né? Então, compreender a piada é complicado para eles. Medo de perigo. Ai, meu filho sobe no sofá, parece Homem-Aranha, sobe na grade da casa, sobe. Então, eles não têm essa noção de perigo, né? Tem uma dificuldade em entender a noção de que, poxa, está muito alto e se eu tropeçar aqui, ou se eu pisar errado, eu vou cair. Então, tem uma dificuldade de ter essa compreensão, né? Ao mesmo tempo que eles conseguem subir o degrau lá em cima da janela e observar o mínimo, 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 mínimo detalhe, né, daquela janela lá e ver que lá tem uma bolinha, que a bolinha é preta e que aquela bolinha vai interessar, né, e isso faz com que ele se destaque das outras crianças no sentido de que, poxa, é muito difícil a gente ter grupos sociais e outras crianças tenham esses interesses, então eles acabam se isolando, eles acabam ficando sozinhos, né, eles acabam buscando interesses restritos e esses interesses restritos acabam separando um pouco essas crianças, né, ou essas pessoas de outras pessoas, né, do meio social. Tem uma dificuldade em se comunicar. Normalmente, quando a gente trabalha com intervenção precoce, com diagnóstico precoce, a gente tem situações em especial de crianças que o grande destaque está na linguagem. Então, a criança com 2 anos e meio, quase 3 ou 2 anos, aí não fala nada. Quando ele quer alguma coisa, o que ele faz? Ele pega na minha mão e ele vai e me leva até determinado lugar. Então, ele faz o pai do objeto, ele faz a mãe do objeto. E ele não fala nada. Então, o que me chamou a atenção foi que ele botou na escola, ele entrou na escola, os coleguinhas falam alguma coisa, os coleguinhas pedem, os coleguinhas apontam, então ele não tem comunicação. Porque a gente confunde o que é comunicação e o que é fala. Falar nem sempre está atrelado à necessidade de se comunicar. Às vezes o apontar ou o olhar já é uma comunicação. E a criança com TEA tem uma dificuldade no contato visual. Então, essa dificuldade no contato visual leva a uma dificuldade também na comunicação, tá? Então, esses são alguns dos pontos. Ainda tem outros, né, que a gente tem aí o comportamento de movimentos estereotipados, são crianças que giram a rodinha do carro, num carrinho, ou empilha, ou sequencia, né, o comportamento de pular, fazer flapping, que a gente chama, né, que é o comportamento de bater as mãos, né, parecendo que vai voar, parece um passarinho mesmo, né, então faz o flapping quando está muito eufórico, quer muito uma determinada coisa, fica na ponta do pé, faz o flap, né, a gente tem um comportamento arredio, ou seja, não gosta do toque, algumas crianças não conseguem sentir o toque, né, tem uma dificuldade muito grande em sentir o toque, e aí isso acaba dificultando, né, determinados contatos sociais, tá? Mas aí agora eu acredito que dentro dessas condições todas a gente passa para outros impactos, tá? A próxima pergunta, porque senão eu fiquei falando até amanhã. Não, eu acho que a Gisele, professora, tu quer contribuir com alguma característica? Porque a Kaline já estava passando a lista aqui já. Eu acabei de efetuar uma ligação para ela. Amiga, fizemos porque eu falo muito, amiga, desculpa. Um assunto puxa o outro, amiga. Um assunto puxa o outro, puxa o outro, puxa o outro e... Uma questão que eu acho fundamental da gente destacar, Francisco, é a heterogeneidade das pessoas autistas. Eu gosto de falar autista porque é um apelido carinhoso, né? A ideia da palavra autista
surgiu no início do século passado e prevalece até hoje. Por mais que a gente tenha inserido todas as pessoas que apresentam esse tipo de característica, né, de problemas de comportamento, de linguagem e socialização no espectro, né, dentro do espectro autista, mas a gente, por familiaridade, nós chamamos autista, né? As pessoas autistas, um autista é muito diferente do outro. E isso traz muitos transtornos, né? Porque a maior parte da sociedade só reconhece como autista aquelas pessoas que têm o autismo moderado ou severo e que têm determinadas características que são mais clássicas, né, e visíveis à primeira vista, como, por exemplo, o movimento estereotipado pendular, né, o movimento das mãos do flap. Então, essas pessoas sempre estão atribuindo o autismo àquela criança que não fala, aquela criança que não olha no olho do outro de forma alguma, aquela criança que só fica sozinha, né? Kaline e eu fizemos, inclusive, um mini curso, né? Mitos e verdades sobre autismo. E eu estou até trabalhando aí no livro do professor Vantuar, né? Um capítulo que a gente fala um pouquinho sobre essas questões. Boa parte do que a maioria das pessoas acreditam sobre o autismo são mitos, né? Nem todo autista faz esses movimentos estereotipados motores, né? Com as mãos, com o corpo. Existem movimentos estereotipados que são na fala, né? De ficar repetindo a mesma coisa, as ecolalias. E nós temos mais de 70% dos autistas com retardo mental. A maioria dos autistas vem com comorbidade associada, que geralmente é TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mas podem ser outras comorbidades, né, associadas. Mas um é muito diferente do outro, né? Então é muito comum as pessoas conviverem com pessoas adultos, jovens e crianças que são autistas, que têm um autismo mais leve e caracterizam aquelas pessoas como pessoas estranhas, né? Como pessoas muito fechadas, como pessoas que falam engraçado, né? Então são pessoas que crescem sofrendo bullying porque não sabem que são autistas, não conseguem garantir seus direitos, né? E passam por diversos transtornos. Então, hoje, né, a partir de uma maior difusão, uma maior facilidade no diagnóstico, né, uma maior difusão da questão do autismo, e esse é um trabalho que a gente vem fazendo, né, a Kaline, eu e outras pessoas, está ajudando muito para que as pessoas autistas comecem a ser reconhecidas dentro de suas peculiaridades, né? Então, agora, nesse momento, podemos ter várias pessoas autistas aí assistindo que passam por isso, né? Que não são diagnosticados, mas que sofrem diversos problemas sociais, né? O autista, a maioria dos autistas, eles querem socializar, mas eles têm medo de socializar ou não conseguem, justamente por conta dessas características específicas, né? Algumas têm sido estudadas há muito tempo e outras a partir do final do século passado. Como a Kaline mencionou, por exemplo, a dificuldade de processamento sensorial é um dos grandes problemas que acomete as pessoas autistas. Boa parte dos autistas tem hipersensibilidade em vários sentidos, né? Geralmente auditiva, né? Então elas têm dificuldade em ficar em lugares muito barulhentos, né? A boa parte dos autistas tem problemas alimentares por conta de hipersensibilidade tátil, né? Porque o paladar, né? O paladar é um sentido, né? Muito presente, né? E tem dificuldade em se alimentar com alimentos que têm texturas diferentes, né? Às vezes tem um temperinho diferente na comida e o autista cospe. Né? Muitos autistas vomitam frequentemente a comida, né? E isso causa estranhamento para as outras pessoas que não conhecem uma pessoa autista, que não entendem o que é o mundo, né? Então, a gente gosta de dizer que ser autista, o autismo é um modo de ser e de viver, um modo diferente de ser e de viver, né? Em determinado momento, aquela pessoa teve um desenvolvimento neurológico diferenciado, então o cérebro dela processa as informações de forma diversa, e a gente tem vários estudos científicos que comprovam isso. Por exemplo, a dificuldade de fixar o olhar nos olhos,
que os autistas têm, justamente é por conta de uma determinada área do cérebro, que nas pessoas neurotípicas, que não são autistas, essa área se aciona para se atrair pelo olhar do outro, pelo chamado do outro, e já nesse mesmo lugar no autista tem um sentido de repelir, né? Então, quando você me convida, de uma certa maneira, com um olhar, com um abraço, eu que sou neurotípica, eu tenho uma tendência de me aproximar de você, o autista não. Né? Isso o repele, pelo contrário, por uma questão de funcionamento cerebral. Então, para a gente poder incluir as pessoas autistas na sociedade, a gente tem que entender esse mundo do ser autista. Autismo, como o Kaline deixou bem claro, não é uma doença. É um modo de ser e de viver adequado à constituição neuronal desses indivíduos. Né? Então, a gente precisa entender como é que funciona esse indivíduo para a gente saber lidar com ele. Né? Para saber ser amigo do autista, para saber ser namorado ou namorada do autista. Eu digo isso que eu tenho 2 filhos autistas, de 3, um é neurotípico, e um filho autista, o pequeno é muito diferente do meu filho autista, de 19 anos. Os 2 são muito funcionais, né? Mas tem o filho de 19 anos a gente caracterizaria como uma pessoa com síndrome de Asperger, né? Aquela pessoa que não tem dificuldade de linguagem, né? Mas gosta muito de interagir, mas tem muita dificuldade de interação social. Então, cada autista tem suas peculiaridades. Né? Olha só, professoras. Vamos fazer uma rodada de pergunta aqui, depois a gente pode continuar até as perguntas de vocês, porque algumas perguntas daqui que o pessoal está mandando já vai, sem querer, vai responder as próprias perguntas que vocês sugeriram também da gente fazer a conversa. Eu vou começar aqui pela minha colega Julie. 4:17. Então, a Julie disse assim, colocou: infelizmente, alguns pais e mães não aceitam a possibilidade que o seu filho ou filha possa apresentar TEA. Como a escola pode contribuir nesse processo? É função da escola ter esse diálogo com a família? Querem ouvir outras? Eu acho que essa é um pouco grande para responder. Vamos responder uma por vez. Vamos lá. Você pode voltar, você pode deixar aqui para eu tentar enxergar a pergunta. Ai, obrigada. A escola pode contribuir nesse processo, né? Gis, quer responder primeiro? Pode ser. Vai. Nós temos uma pesquisa cadastrada que investiga, inclusive, Kaline faz parte dessa equipe, que investiga as relações família, escola, especialistas e desenvolvimento da pessoa autista. Cada vez mais, nós temos chegado à conclusão de que todos os 3 elementos são fundamentais para que uma pessoa autista se desenvolva adequadamente. Principalmente a família, né? Porque a família faz a maior interlocução entre os especialistas e a escola. Considerando que a gente precisa incluir o autista na sociedade e que a escola é o primeiro passo para incluir, né? A inclusão escolar é o primeiro passo para a inclusão social, já que a escola prepara formalmente esses indivíduos para conviver em sociedade, a escola tem um papel fundamental e do porteiro à professora, todos precisam conhecer sobre autismo e todos precisam saber lidar com essa pessoa, conhecendo a pessoa, né, as peculiaridades do indivíduo. Bom, a gente está tratando aí de 3 pontos, tá? Acredito que a gente tem aí um ponto da dificuldade da aceitação do diagnóstico, que é algo muito comum quando a gente trata do transtorno do espectro autista, porque, como eu falei, não é uma doença, não vai tomar um remédio e curar, né? A gente não vai medicar e passar, então a gente não está tratando de algo que acomete um determinado ponto do desenvolvimento. Uma vez autista, sempre autista, então o autismo nele não tem cura, não tem medicação que possa estar fazendo e levantando esse processo. Então, durante todo o momento em que a família ela passa pela possibilidade, e aqui eu não falei nem o diagnóstico, eu estou falando a possibilidade
ela passa sobre a possibilidade de um possível diagnóstico, ela já entra num processo que a gente chama de processo de luto, né? E esse processo de luto, ele tem algumas fases. E a primeira fase é a negação. É o fato de dizer, não, meu filho não é, né? Afinal de contas, poxa, eu passei 9 meses com ele não tem nenhum problema físico, não é nada que eu possa ver, eu posso tocar, ele me vê, eu vejo, ele tem 5 dedos, ele tem 10 dedos nos pés, ele tem 2 pés, né? Ele não tem sinais como, por exemplo, o Down tem, né? Ele não tem sinais físicos que possam ser visualizados. Então, isso acaba interferindo um pouquinho na questão da dificuldade de passar pelos momentos do processo de luto. E aí, depois do processo de negação, a gente tem o processo, né, da dor, que é um processo que demora muito para passar, né? Então, é algo que as famílias, algumas, mesmo com o filho adolescente, ainda não superaram, ainda sofrem, né? Ainda não, mas eu já aceitei. É algo a se discutir, tá? E depois disso a gente passa aí, né, além do processo da possibilidade da família não aceitar o diagnóstico, a gente passa aí sobre o papel da escola. O papel da escola, ele não é apenas o papel de escolarização. A gente não está falando apenas do papel de transmissão de conteúdo. A gente está falando de um papel de educar ser humano. A gente não está falando de transmitir conteúdo para a máquina, né, e vou passar o máximo possível de informação para que essa pessoa saiba o máximo possível de coisas. Mas o que ela vai fazer com isso? Isso vai ajudar ela exatamente em quê? Ou vai ajudar? Ou será que isso vai somar? Então, de fato, a gente precisa ter essa cautela, esse cuidado, quando a gente discute um pouquinho essa questão do papel da escola com essa questão do diagnóstico. Eu sempre digo que não é papel nem de um nem de outro cobrar, mas a gente tem leis. E essa lei acaba interferindo em como a escola vai tratar essa criança, né? E como a criança vai ser tratada pela escola e a família. Então, se a família ela não reivindica seus direitos, a escola não vai, provavelmente, a escola não vai atrás dos direitos da família. Até porque, na grande maioria das vezes, gente, as próprias escolas também desconhecem esses direitos. Então, é importante que a gente saiba que é papel de ambos, é papel tanto da família quanto da escola. A escola, ela é um diálogo. A escola, ela não é um meio unilateral. Não é eu vou deixar meu filho e depois eu pego meu filho, eu deixo meu filho, eu pego meu filho, não. É um diálogo, é uma via de mão dupla. É algo que vem e vai. Então, se a escola sabe o transtorno que acomete aquela criança, quaisquer que seja, em especial o autismo, né, porque é algo bem diferente do que a gente está habituado a trabalhar, ele não, na criança não fica, como por exemplo um TDAH fica, se uma criança tem dificuldades sérias e reais que a escola não sabe lidar. Então, quando a gente deixa isso claro para a escola tem condições de desenvolver ferramentas possíveis para que possa, de fato, ajudar aquela criança e ajudar aquela família. E quando a família se coloca nessa posição de ser ajudada e ajudar também, então isso facilita o desenvolvimento dessa criança, né? O processo de aprendizado dessa criança. Porque a criança, quando está na escola, ela não vai para apenas um processo de escolarização, né? Ela vai para um processo de socialização também. Em sua grande maioria das vezes, é a socialização o maior fator que faz com que a criança com TEA continue indo à escola, tá? Então, é algo trocado, é um diálogo, tá? É uma via de mão dupla. A próxima, Francisco. Boa. Olha só, tem duas pessoas que perguntaram sobre planejamento de aula. Eu vou colocar aqui a do Ronaldo, mas a Keisiane também fez a pergunta, então, assimilando as duas, unindo as duas, é a questão de o desafio de planejar aulas, né? Até o pessoal que está acompanhando aí a live, até vou colocar aqui para vocês, se vocês observarem na descrição do vídeo, tem ali o link dos artigos das pesquisadoras, professoras, para vocês depois ler, se aprofundar um pouco, né? E tem todos os outros artigos ali, é uma coleção, mas que é bom para quem precisa e quer se aprofundar na ideia.
E não sei se vocês estão vendo aí como planejar, elaborar e executar aulas de ciência para os alunos autistas. Não digo só aula de ciências, vou pegar essa do Ronaldo, né? Porque todo professor fica pensando nisso, né? Porque até nesse trabalho de vocês, esse artigo diz lá, não existe um manual pronto, todo mundo parece que fica esperando para todas as questões vir um manual para resolver o problema. Gi? Sim, Francisco, mas inicialmente precisa conhecer sobre autismo, né? Todos na escola precisam conhecer sobre autismo, porque a gente vai desenvolvendo as estratégias para trabalhar com a criança de acordo com a necessidade da criança. Então, se a determinada autista tem um problema de processamento sensorial relativo auditivo, então, se ele for inserido numa sala caótica, muito barulhenta, com crianças, né, muito ativas, ele não vai conseguir ser incluso naquela sala. Ele tem que estar numa sala mais tranquila, com uma professora que consiga ter um poder maior de regência, de organização do trabalho pedagógico, né? Então, considerando essas características da criança, é que a gente vai elaborando os objetivos de aprendizagem. Então, por exemplo, os autistas têm dificuldade de entender figuras de linguagem, né? Um estudo chamado Teoria da Mente, né? Que fala que o autista ele tem dificuldade de entender os pensamentos, sentimentos, né? Crenças e emoções de outras pessoas. Ele pode aprender essas coisas, mas ele tem dificuldade sozinho de compreender. Então, ele não entende inicialmente metáfora se nunca foi ensinada aquela metáfora para ele, né? E esse é um dos pontos que a escola pode ajudar, porque ele pode aumentar o repertório de figuras de linguagem, de jogos sociais. Muitos autistas só são descobertos autistas na adolescência. Por quê? Porque é o momento de ampliar o repertório de amigos, de paquerar, né, de namorar. E aí ele descobre que ele não consegue fazer essas coisas porque ele não entende como agir com o outro, né? Então a escola precisa ensinar essas coisas para o autista, né? Então, uma outra questão, o autista ele tem dificuldade de entender contexto. Então, ele não consegue capturar situações pelo contexto. Então, se ele passa numa casa, está tendo um aniversário, não é por conta da música e dos balões que ele vai entender que aquilo é um aniversário, a não ser que isso já tenha sido ensinado para ele. Então, a professora deve entender que o autista ele aprende por detalhes. Então, ao invés de começar contextualizando, ela precisa, de forma clara e objetiva, apresentar o que vai ser trabalhado com o autista e, da maneira mais concreta possível, está apresentando aquele conteúdo e, no meio dessa apresentação, ela pode, claro, contextualizar, porque ela não é só professora do autista, mas também das outras crianças. Mas lembrando que, como ele vai ter dificuldade de entender o contexto, ela precisa explicar essas partes do conteúdo para ele, né? É muito comum o autista entrar numa sala de reunião e, ao invés de prestar atenção no conteúdo da discussão, olhar para o ar-condicionado, ou olhar por um ponto na parede e se perder naquele ponto, né? Porque é uma questão de funcionamento do cérebro do autista. Então, as questões que vão sendo organizadas, no caso do ensino de ciências, né, que é o interesse maior do grupo de pós-graduandos, a gente pode explorar materiais concretos, explorar os modelos didáticos, explorar experimentos, né, falar de forma mais objetiva, evitar figuras de linguagem, quando usar essas figuras, deixar essas figuras claras para o aluno explicar, fazer atividades em grupo, porque, ao contrário do que se pensa, o autista ele gosta de socializar e ele quer, e ele precisa de ajuda nisso. Conscientizar a turma que ele é uma pessoa como qualquer outra e que ele quer fazer amigos. E fazer amigos é muito importante para o autista, né? Eu digo isso por experiência própria, porque eu descobri que meu filho adolescente é autista na adolescência, não foi na infância, né? Justamente por conta desses problemas que foram surgindo na adolescência. Então, é dessa forma. A escola tem que entender a pessoa, porque além de ser autista, ele é uma pessoa. Entender a personalidade, as características autísticas que esse indivíduo apresenta. A E internet trabalhar está em travando, gente. Vocês estão me ouvindo? Está travando o seu vídeo. É.
Tá travando o teu áudio e o vídeo, Kaline. Da professora Gisele tá bom. Pode ser internet, né? Ou se reconectar. A gente tem aqui mais perguntas, hein? O pessoal tá bem participativo aqui. Acho que a Kaline ela vai se reconectar. Eu vou começar a ler a pergunta, professora, daí depois eu repasso para a Kaline. A Kelly mandou uma pergunta para nós aqui, então, o que diz aqui? Desculpe minha ignorância. Tenho uma sobrinha com diagnóstico autista e hiperatividade, mas sem um tratamento definido. Ela vai na PAI e vai fazer 12 anos. Ela mora com a avó dela, né, é criada pela avó e reluta em considerar suas condições. Está aprendendo a ler agora. Qual o momento da inserção na escola regular? A criança tem 8 anos? 12 anos? 12 anos. 12 anos. 12 Kelly, anos. essa criança deveria ter sido inserida na escola regular desde pequenininha. Quanto mais cedo, melhor. Meu filho Geraldo foi inserido com 1 ano e 4 meses na escola. Por que inserir na escola o mais rápido possível? A escola faz mágica? Não faz. A criança precisa dos tratamentos junto a especialistas, psicólogo, terapeuta ocupacional, né, fonoaudiólogo. Talvez algumas crianças também precisem de outras especialidades para estar, né, agindo e ajudando no estabelecimento de conexões, né, na criação dessas conexões cerebrais que essa criança precisa, mas a família também tem que fazer as atividades em casa. Né? Por que a escola é tão importante? Porque é tão importante inserir. Só pela socialização? Não, mas também. Né? A escola ajuda a desenvolver habilidades sociocognitivas, né, que a criança autista normalmente tem dificuldade. Também ajuda a aumentar o repertório de palavras, de figuras de linguagem, de jogos sociais, né? Facilitar a interação com outros indivíduos, né? Propicia a ideia de fazer amigos, se acostumar com ambientes diferentes do que o ambiente de sua casa, né? Se acostumar com pessoas diferentes, né? Criar rotinas diferenciadas, porque aquela criança tem que aprender a lidar com flexibilização também. Por mais que o autista ele precisa ter rotinas, mas ele também precisa ter flexibilização, né? E a escola pode estar ajudando nisso. A escola ajuda a criança a ter mais independência, a ter mais autonomia. Então, a escola é um ponto fundamental na vida de uma criança autista. Como tua criança, tua sobrinha, né? Ou prima, não sei, já tem 12 anos, ela já passou de um período maravilhoso de plasticidade cerebral, como a Kaline fala, máximo aí, que até os 3 anos, até os 5 anos, né? Estudos mostram que o que uma criança de até 3 anos aprende em 1 hora, uma criança com mais de 11 demora 1 ano para aprender. Então, ela passou dessa fase. Significa que ela não pode se desenvolver? Não, ela pode se desenvolver, mas ela não vai se desenvolver de forma tão rápida e nem tão eficaz como se ela tivesse sido inserida na escola e iniciado as terapias bem nova, né? Uhum. Só complementando, minha internet caiu, gente, desculpa. Com relação ao processo da questão anterior e junto com essa, né, a gente trabalha com plano de aula, plano de avaliação, plano de acompanhamento totalmente individualizado. Não tem como você fazer um plano, qualquer que seja, para uma criança, para uma pessoa com autismo, se não for individualizado, que é o que a gente chama de PEI. Então, isso é um ponto de suma importância. Então, quando você for fazer um plano, quando você for fazer qualquer intervenção, quando você for fazer qualquer coisa que seja relacionada à pessoa com autismo, você tem que ver primeiro o que é que eu quero que essa pessoa atinja. Então, eu quero que ela atinja o que exatamente na minha aula de ciências? Eu quero que ela aprenda o quê? Eu quero que ela aprenda sobre plantas, sim. Mas o que é preciso como base para que ela aprenda sobre plantas? É preciso que ela conheça a planta. Será que aquela criança conhece planta? Então, eu tenho que pensar individualmente. Eu não posso colocar a minha criança com TEA ou qualquer outra criança, estou falando de todas elas, ou com transtorno ou não, dentro de um patamar geral. Então, eu tenho que pensar individualmente.
É cansativo? É. É puxado? É. Por isso que a gente trabalha com a possibilidade de uma mediação escolar, né? Por isso que a gente trabalha com a possibilidade de um acompanhamento individualizado, para que essa pessoa que vai ficar com essa criança tenha condições de acompanhar o que a professora, né, não consegue fazer, que é o acompanhamento de um a um. Né? Ela não vai ser uma segunda professora, ela vai ser uma mediadora entre o que está sendo ensinado e o que a criança está aprendendo. Tá? E com relação à pessoa, ao adolescente, porque 12 anos já está saindo da fase da infância, já está passando para a fase da adolescência, então a gente tem aí um processo maturacional hormonal totalmente diferenciado que vai se receber, né? E se for menina, a gente tem ainda aí a questão da menstruação, dos hormônios alterados, o mau humor, porque a menina com TEA, ela tem algumas características diferentes do menino com TEA. Então, a gente tem aí algumas características que precisam ser discutidas e levantadas, e que a criança ou adolescente com 12 anos, que não tem esse contato social, fica muito tempo em casa, ele não tem essa condição de fazer isso. Então, é importante que ela rapidamente seja inserida na escola, né? E que a escola ela se torne um espaço de comunicação e de autonomia. Então, essa pessoa vai para a escola não para fazer o processo de escolarização, mas ela vai para procurar um processo de autonomia, um processo de comunicação, um processo de socialização, tá? Então, é um processo muito maior do que uma outra criança que está na escola desde 2 anos, por exemplo, tá? E além da escola, a gente ainda tem outros ambientes sociais, né? Que infelizmente a gente está numa pandemia que a gente não pode nem dizer vá para o parquinho, vá para o playground, vá para. Infelizmente a gente não pode fazer isso, né? Mas a gente tem como trazer esse processo todo para dentro da casa da gente. É difícil, é puxado, é cansativo para as famílias, exige rotina, e a rotina é algo que a criança com TEA precisa ter em especial na escola, a criança com TEA, dentro do processo da escola, ela não pode ser surpreendida, né, de repente, vamos para o parquinho, ótimo, maravilhoso, todo mundo vai para o parquinho, de repente, acabou o parquinho, vamos embora. Como assim acabou o parquinho, vamos embora? Eu preciso avisar com antecedência para essa criança e se preparando para que eu possa acabar o parquinho para ela ir para a sala. Né, passar de uma atividade para outra atividade. Então, tem que ter um processo de rotina visual. O aprendizado visual, como a Gi já colocou, né, o aprendizado com apoio concreto, em especial o apoio visual, é a melhor forma de ensinar a criança com TEA. Né? Por quê? Porque elas têm uma memória visual muito mais aguçada do que a nossa. Né? Então, a gente precisa saber usar o que eles têm de habilidades positivas, boas e maravilhosas, porque eles têm, né? Para que a gente possa sanar as dificuldades. Porque senão, se a gente concentrar só nas dificuldades, a gente não vai ver as belezas. Né? As belezas que eu falo são as habilidades positivas que eles têm. E aí a gente acaba, mas ele não consegue. Sim, mas ele consegue o quê? O que ele consegue? Ele consegue alguma coisa. Mas eu não sei, porque eu foquei tanto no que ele não consegue que eu esqueço de ver o que ele consegue. Então, é preciso fazer uma avaliação individual com essa criança, né? E isso requer muito apoio da família. Não tem como a gente excluir a família nesse processo de avaliação. E, em especial, a criança precisa fazer uma intervenção fora da escola, tá? Se ela faz um acompanhamento na APAE, tem profissionais que acompanham ela na APAE. Então, é preciso que você acompanhe o que os profissionais acompanham, tá? Porque senão você não vai saber o que essa criança está desenvolvendo, você não vai saber o que essa pessoa está desenvolvendo. Não é porque está na PAI que não está fazendo nada, com certeza está fazendo algo, tem algum objetivo, tem alguma meta, e você precisa estar próxima disso para passar para a escola. Né? E essa troca entre profissional e escola é de suma relevância, não tem como ser excluída. Agora tem uma outra pergunta aqui que também dá muita manga para conversa aqui. O que fazer quando os pais não aceitam a sugestão do professor para uma investigação? Até não sei como é que... Depende, não sei como é que é. Eu quero ouvir essa resposta de vocês, porque sempre eu acho que gera uma dúvida aí. Quem é que tem que fazer a recomendação? Os professores, a coordenação
a orientação educacional? Se é qualquer um que pode? É interessante essa pergunta. Gi? Gente, nós estamos até com um caso, né? Um outro projeto que nós temos, né? Que nós temos que desenvolver sequências didáticas interdisciplinares e que incluam estudantes com autismo, né? Então, vamos agir em 3 escolas em turmas que tenham pessoas autistas, que estão com dificuldade de ficar na sala, que estão com dificuldade para aprender os conteúdos escolares. E temos um caso desse. E nós não podemos trabalhar com determinada turma, porque tem uma criança, uma menina, que ela é autista, sem diagnóstico, né? Ela tem traços muito claros, né? E o pai, ele se recusa, né, a buscar o diagnóstico, porque ele não aceita que a criança tem algumas características, e a diretora tenta dialogar com esse pai, né? Então, ficou acordado, porque a diretora, ela gostaria muito que nós trabalhássemos com essa turma, justamente porque essa criança precisa de um apoio, né? E as professoras que trabalham com ela também, mas para a gente poder inserir na pesquisa, né, de acordo com o nosso protocolo de pesquisa, essa turma, a criança tem que ter o laudo. E aí, a ideia é que a diretora da escola ela está estabelecendo uma conversa com esse pai, né, e eu pedi também o contato desse pai, para que ele entenda que autismo não é doença, que uma pessoa autista ela tem potencial de desenvolvimento como todas as outras crianças, alguns com mais dificuldades, outros não, né? Porque as pessoas têm muito medo do rótulo social, né? Ah, seu filho é deficiente, né? E é até importante a gente dizer, né, e comentar para os pais que é preciso que eles investiguem, porque caso a criança seja autista, se eles não buscarem esse diagnóstico, eles vão tirar a garantia do direito da criança, do direito de conseguir um auxílio para a criança se manter e manter as terapias, né? Do direito de ter atendimento preferencial em filas, porque a criança autista ela tem um alto grau de frustração, né? Baixíssima tolerância à frustração. Então, uma criança autista numa fila, né, num lugar muito caótico, ela provavelmente vai gritar, vai se jogar no chão, né? E o que acontece geralmente é das outras pessoas olhar com cara feia para a mãe da criança e achar que a criança não teve educação em casa, né? Boa parte das pessoas não entendem, e isso é só uma amostra do estresse que as famílias de autistas passam, né? É só uma amostra. Exato. E aí a gente está trabalhando com a possibilidade da família ela não enxergar que o diagnóstico é uma possibilidade de vir a ser alguma coisa, né? O diagnóstico é uma saída no fim do túnel, porque é uma possibilidade da criança receber o tratamento adequado, é uma possibilidade da escola poder ajudar a criança, mas e se mesmo assim a família não quiser? Bom, a gente sabe que a escola ela não pode, né, por lei, deixar de dar o atendimento, né, a adaptação necessária a essa criança mesmo sem diagnóstico. Ela tem que dar essa adaptação necessária mesmo sem diagnóstico, né? A gente tem aí um decreto que saiu, acho que em 2017, uma coisa assim, não me recordo bem a data, sou péssima com datas, né, mas recente, não tem muito tempo, mas que fala que, mesmo sem o diagnóstico, a criança precisa ser adaptada. Mas essa adaptação, ela é geral. Ela só vai ser uma adaptação individual, né, só vai ser uma adaptação para aquela criança quando a criança receber o diagnóstico, né, quando a criança conseguir receber um diagnóstico que a ajude, não que a rotule, né, o objetivo do diagnóstico não é rotular, o objetivo do diagnóstico não é botar uma placa aqui na testa e dizer sou autista, né, o objetivo do diagnóstico é fazer com que as outras pessoas percebam que se eu, por exemplo, furar a fila, é porque eu não consigo ficar. É porque eu tenho uma condição diferente que eu não consigo ficar, não é porque eu sou mal educado, né? Se eu não consigo fazer prova sentado, é porque eu não consigo sentar. Então, eu tenho uma dificuldade de fazer sentado. Eu preciso, de vez em quando, parar e emitir uma estereotipia. Só que se isso não é passado, a escola tem uma perca, a sala de aula na qual a criança faz parte tem uma perca,
porque as próprias crianças, os colegas, começam a visualizar de forma diferente. Poxa, fulano pula muito, por que é que ele faz isso? Ah, não, ele deve ser maluco. E aí começa, né, todo um processo de bullying que a criança com TEA sofre, né, por conta dessa ignorância no sentido de não ter o conhecimento, né, a respeito, porque não foi passado para a turma, porque não tem um diagnóstico, então a escola fica de mãos atadas, né, e a família cobra que a escola faça algo. Como que você pode cobrar se você não tem condições, né, psicológicas de atentar a esse ponto? Então, é importante que a escola perceba que há limites e a família perceba que há limites. E quando chegarem determinados limites, infelizmente, o meio é o jurídico, não tem outro meio. Eu acredito que existem limites para a escola, existem limites para a família. Então, quando a gente chega em determinados limites, o meio é o jurídico. Não que o advogado vai obrigar você a fazer, ou passar pelo médico e tal. Não, não é isso. É que para aquela criança está difícil permanecer em sala. E o objetivo da escola é fazer com que ele fique em sala para que ele aprenda. Então, é preciso ajudar. Mas como que eu vou ajudar se eu não sei se ele só tem, só entre aspas, porque já é um transtorno muito invasivo, então, se ele tem apenas autismo, se ele tem uma comorbidade em TDAH, se ele tem uma comorbidade em deficiência intelectual, se ele não aprende igual às outras, qual é o nível de processo dele. Então, isso tudo é importante que seja discutido, mas é uma parceria. Se um não cede, se um está fechado ao extremo, então é preciso deixar as claras, né? É preciso se reunir com a família e deixar as claras. Olha, a gente tem uma dificuldade, uma barreira, está tendo uma barreira, é preciso que você perceba que essa criança, né, João, está desse jeito, mas a gente gostaria que ele tivesse assim, não era para ele estar assim, era para ele estar dessa forma, e a gente está percebendo que nós não temos mais como lidar com ele. Então, a gente precisa da ajuda de vocês, porque se a escola for armada para essa família, ela vai receber fogo. Então, não tem como ser uma luta de quem sabe mais, ou quem pode mais, ou quem manda mais. Né? É um diálogo, é uma cumplicidade, tá? Em prol da criança, sempre. Quais as origens e as causas do autismo? Bom, entre 50% e 90% dos estudos atribuem a causas genéticas. Entretanto, nós também temos estudos que relacionam outros fatores, né, fatores externos. A pessoa já tem uma predisposição genética, né, que são causas epigenéticas, e esse gene ele se manifesta a partir, né, dessa situação externa, dessa causa externa. Por exemplo, eclâmpsias, né, problemas com o feto, problemas na gestação, né, partos difíceis, uso de determinada substância, alguns antidepressivos, né, o ácido valproico, né, no decorrer da gestação. Então, tem algumas questões, né, que já existem estudos que mostram que também, né, influenciam no desenvolvimento do autismo. Mas a grande prevalência das pesquisas foca nas causas genéticas. Tanto que quando a gente entrevista uma mãe, para estudar um caso de uma criança, a gente geralmente pergunta se tem mais algum autista na família, da mãe ou do pai, e a gente realmente, geralmente, na maior parte dos casos, a gente encontra. Porque às vezes tem a pessoa autista na família e a família não sabe também, né? Essa questão do autismo, ela começou a ser difundida maciçamente de modo muito recente, né? O DSM-5, né, que é o documento da Sociedade de Psiquiatria Americana, foi lançado em 2013, né? Faz pouco tempo. O autismo, ele é um transtorno eminentemente comportamental, né? Ele é um transtorno que acomete o comportamento não no sentido, digamos assim, vulgar do termo, mas o comportamento no sentido de ações, o que se faz, tá? Então, é um transtorno eminentemente comportamental. E a gente tem aí várias causas, a gente aponta para a causa genética, mas existem pessoas, por exemplo, que carregam um gene, mas que
passam a vida toda e não desenvolvem o transtorno, né? O seu neto, né, o seu bisneto pode vir a tentar desenvolver. Então, a gente tem aí um transtorno que é muito comportamental, é tanto que o diagnóstico, ele é clínico, não existe um teste, não existe um teste de sangue, um exame físico, não existe um teste psicológico que dê a garantia de que a gente vai receber um diagnóstico do TEA. A gente junta vários testes e vários manuais e vários protocolos para a gente conseguir chegar a determinados comportamentos que caracterizam o transtorno e, a partir daí, a gente fechar a possibilidade do diagnóstico, tá? Existe a possibilidade da gente fechar um diagnóstico e depois de 2, 3 anos não ser mais autista? Não, uma vez autista, sempre autista. O que pode acontecer é um diagnóstico ter sido dado erroneamente, tá? Mas, se ele é autista, a gente não tem nenhuma possibilidade, até mesmo por conta da carga genética, dele deixar de ser autista, tá? Então, é importante que a gente deixe claro que essas causas externas, elas podem ser muitas, né, desde uma alimentação até, né, a forma como a família vive, a forma da dificuldade social da família, a dinâmica familiar de se fechar bastante, né, eu não gosto de ver pessoas, eu não consigo visualizar meu filho lá brincando na rua, porque é sujo, porque enfim, existem vários motivos, não é só um motivo que leva ao transtorno do espectro, não é uma única causa, a gente não só tem uma causa, são várias causas, né, que juntas a gente tem aí a possibilidade do diagnóstico, que por isso que o diagnóstico ele é feito por uma equipe, porque realmente é muito difícil de ser feito, não é fácil, não é só, bati o olho e vi que é autista. Gente, isso não existe. Até porque o transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento. A gente tem outros também. A gente tem o TDAH, a gente tem o TOD, a gente tem o DI, a gente tem outros transtornos. A gente tem transtorno de ansiedade que tem características muito similares ao TEA. Então, é preciso ter muito cuidado quando a gente faz um diagnóstico, tá? Primeiro, o diagnóstico é feito por médico, mas quando a gente é solicitado a fazer um processo de avaliação, a gente levanta sinais. Esses sinais vai dar a possibilidade do médico fazer o diagnóstico. Mas é importante que a gente tenha cuidado nos sinais que a gente está levantando, tá? Complementando, né, eu acho importante que eu não falei, essa base genética não significa que esteja só em um gene, né? Existem casos que foram estudados que existia um gene que estava associado, né, ao autismo, em outros casos, vários genes, um conjunto de genes associados, e em outros casos, que é a grande maioria dos casos, genes associados a um fator externo que desencadeia o autismo, né? Uhum. Então, é muito complexo. O estudo do autismo ele é muito complexo, não há consenso em muitas coisas, mas a gente vai trabalhando com o que a gente já sabe, né? A Patrícia de São Vicente, ela fala da questão, né, que ela faz o curso de Química, licenciatura, e acredito que ainda temos poucas disciplinas que tratam do assunto. Vamos ver aqui a segunda parte da pergunta, qual a opinião de vocês sobre o fato das escolas estarem despreparadas ainda? Pode ser reflexo do currículo dos cursos de licenciatura não estar preparados? Baita pergunta, hein? Sim. Dá um artigo. É gravíssimo, né? Hoje, a obrigatoriedade em que nos currículos dos cursos tem a disciplina de Libras, mas não há obrigatoriedade de que fale de educação especial, educação inclusiva e nem de autismo, e nem de, né, de deficiências específicas. Então, de fato, o que é que tem ocorrido é que quando o aluno dá sorte, ele consegue participar de um curso, de uma oficina, de uma palestra, ele busca autonomamente sua própria formação. É isso que tem acontecido, né? Porque no Brasil a gente sabe que as leis são mobilizadas por pressão da sociedade em torno de políticas públicas que são desenvolvidas, né? Pelos políticos que estão no poder. E nós que somos representantes de autistas, nós estamos avançando paulatinamente, né? Na verdade, esse impulso
no avanço dos estudos foi dado justamente por batalhas, uma luta, um movimento de pais e mães de autistas que existe desde 1970, né? Então, agora, no novo século, no século XXI, é que a gente está tendo avanços nesse sentido. Então, nós precisamos, né, batalhar para que os cursos de licenciatura tenham esse espaço de discussão, né? Que pode não necessariamente ser dentro de uma disciplina específica, né? Mas que tenha algum tipo de discussão garantida, tanto na educação inclusiva quanto em relação ao autismo e a outras deficiências e comorbidades, né? Que vêm associadas geralmente ao autismo. Porque junto com o autismo, como a Kaline colocou, vem a hiperatividade muitas vezes vem o déficit de atenção, né? Muitas vezes vem o transtorno opositor, né? Então, o professor, muitas vezes, ele fica perdido e não sabe trabalhar com criança, né? Porque nunca ouviu falar. Isso é muito comum e é muito grande. Né? O que a gente está tentando fazer é um trabalho de formiguinha, né? Sanando, apagando o fogo da floresta com um baldinho de água. E assim a gente continua. E aí a gente tem um ponto que ela questionou sobre a questão, será que o currículo, né, das licenciaturas, eles estão despreparados? Eu acredito que não só os currículos estão despreparados, mas a sociedade está despreparada, né? A gente só pode cobrar da educação quando a gente tem noção do que cobrar. Então, a gente não pode cobrar o que a gente não sabe. A gente só pode cobrar aquilo que a gente sabe. Como dizia Ariano Suassuna, a educação é aquilo que a gente sabe o que é educação. Você não pode dizer que uma pessoa é mal educada de acordo com os seus conceitos de educação. Você tem que dizer de acordo com os dela. Então, a gente não tem como cobrar algo que a gente não sabe. Então, acho que o primeiro passo é a autoinformação. Assim como a gente se informa, por exemplo, de uma sala de aula, a dinâmica da sala, de um plano de aula, porque a gente tem interesse, a gente precisa também se informar quando a gente está falando de educação inclusiva, né, de inclusão. A escola, ela está muito longe de fazer uma inclusão. A gente está fazendo uma educação exclusiva. Nós não estamos fazendo uma educação inclusiva, né? Está bem longe ainda, tá? E isso é uma realidade que não é só em um estado, ou no outro estado, ou no outro estado. Isso é uma realidade nacional, que eu acredito que com o tempo e com as dinâmicas, né, e as batalhas individuais se somem e a gente consiga chegar a grandes avanços de pouquinho em pouquinho. É óbvio que isso pode demorar muito, tá? Então, os currículos das licenciaturas, se tivessem um tema como esse, seria interessante? Sim, seria. Mas olha só, não é só na licenciatura, tá? Na saúde também. Então, a gente tem, por exemplo, eu sou psicóloga, e na universidade em qual eu fiz psicologia, a gente não teve um tema na grade falando sobre autismo, né? Eu conheci o autismo porque eu fui pesquisar, eu entrei em grupos, eu estudei, então foi uma autoaprendizagem, né? Então, foi algo que me interessou, não algo que a escola ofereceu para mim, né? Não algo que a universidade ofereceu para mim. Então, e outra coisa, quando a gente trabalha dentro de um país, né, paternalista como o nosso, que a gente espera que as coisas venham e que as políticas públicas elas sejam criadas para dar início a alguma coisa, a gente está perdendo tempo, né? E as nossas crianças, o tempo significa evolução no cérebro. E se aconteceu, passou, o tempo não volta mais. Perdeu, já era, morreu. O amanhã não vai voltar a ser hoje. Né? O hoje não volta a ser ontem, o hoje é daqui para frente, não tem mais para trás. Para trás eu só posso pensar e lembrar, mas eu não posso voltar e agir no tempo. Eu só posso agir no tempo, no agora. Planejar o futuro sem saber se eu vou agir ou não e agir no agora. Então, eu realmente tenho interesse, porque eu tenho um aluno, porque eu tenho um filho, porque eu tenho se eu tenho interesse, eu acho interessante que a gente dê prosseguimento, né? Não aguarda muito. E se você fez parte de um curso, de um grupo de pesquisa... Está falhando de novo a internet da Kaline. Caiu a Kaline. Tá? Se você fez o
curso deu certo, você deu continuidade, bota na prática. Não fica lá guardado, não. Não deixa lá guardado. Bota na prática, tá? Perfeito. Então, realmente a questão que acho que foi na live anterior até que o professor Rodrigo Mendes falou sobre metodologias ativas, que a universidade, a formação inicial, ela não vai dar conta de tudo, né? Mas também não podemos Não negar dá, que temos que infelizmente. conversar também, né, sobre esses assuntos, assim Uhum. como a professora Gisele falou, ou a Kaline, não sei quem falou agora, mas falou que a gente como professor, educador, pesquisa sobre o plano de aula, também tem que se aprofundar nessas questões também. Não pode anular, né? Ou seja, como é a situação numa sala de aula com 40 alunos, o fato também tem uma parte no artigo de vocês que fala isso, e aí como fica o foco do professor? Ele vai deixar de focar no aluno que é autista e só prestar, eu vou dar conta dos outros 39, que popularmente, né, você sabe que eu acho que é um ditado popular, dizer que são normais, ditos normais, e o autista acaba sendo daí fica excluído, Uhum. né? Isso pode vir a acontecer, né? Eu não estou dizendo da minha escola, estou falando que na realidade brasileira, vamos pensar. E quando tu falaste ali com a Kaline, às vezes até na mesma cidade a gente não tem um E, padrão de qualidade de ensino, né? Nessa questão de abraçar sim, a causa. sim, Os sim, autistas, com certeza. eles existem, estão em todos os lugares, né? A demanda existe. Interessante que a Aline mencionar que boa parte das palestras que nós fazemos, boa parte das pessoas que participam são profissionais da saúde, são enfermeiros, fisioterapeutas, né? Uhum. Não são professores, né? Uma parte, geralmente menos de 50%, são professores. Agora, as mediadoras, né, as acompanhantes pedagógicas que trabalham especificamente em sala com as crianças autistas, elas vão massivamente, né, porque elas buscam, porque a demanda delas é diária. Mas a gente também precisa considerar, Exato. né, que na estrutura do planejamento da escola, da organização, da estruturação da escola, tem que ter a disponibilização do professor para participar de cursos que trabalhem com essas temáticas, né, para as quais ele não está preparado. Não é só o autismo, né? Vários outros Uhum. paradigmas nós temos convivido que são cobrados para o professor, como a interdisciplinaridade, né, como trabalhar a orientação para a sexualidade e outras questões, que os professores não tiveram uma formação adequada na sua graduação, na sua licenciatura, e lhe é cobrado, inclusive por meio de leis, né? Então, a gente precisa permitir, né, possibilitar que esses professores tenham uma formação continuada. Porque a universidade, muitas vezes, ela oferece os cursos, mas os professores não são, muitas vezes, não são liberados para participar, né? Então, choca do seu horário de aula, não tem ninguém para substituir, não há uma Uhum. troca de horário e eles não conseguem participar. A gente tem negociado com diretoras de escola para que a gente consiga alguns espaços para ministrar cursos para professores. Mas somos poucos para uma demanda tão grande, né? Então, o espaço para trabalhar com autista, a gente, está ali, está aberto, né? Precisamos de pessoas interessadas. Nós, inclusive, É, temos hoje já vários estudantes de iniciação científica que já estão trabalhando com a temática autismo, né? Em vários aspectos. E isso é maravilhoso, né? Os licenciados estão se interessando cada vez mais, né? Para entender isso é essa muito bom. complexidade. É. O que me preocupa dentro desse mundo, dentro da prática da saúde, são os oportunistas, né? Então, isso me preocupa bastante, porque acaba que, como a gente trabalha de modo sério, a gente vê muito que muita gente tem usado o autismo como mercado. Não façam isso, gente. Não usem a criança para ganhar alguma coisa em troca, né? Não usem a família já sofre muito, a família já sofre demais. E aí a criança já precisa passar por um processo muito doloroso. E aí você passar essa criança para fazer testes, porque eu estou aprendendo determinada coisa, determinado isso, determinado aquilo, é muito difícil para a criança, é muito difícil para a família também, né?
Perfeito. Professora Gisele e Kaline, vamos passar para as considerações finais, então, na nosso encontro. O pessoal tem o contato, o canal da professora Gisele ali. A Kaline, depois eu também vou deixar, eu não sei se o teu e-mail ali, o contato, para trocar essa experiência, eu vou deixar o teu e-mail ali também na descrição. Para o pessoal que tiver interesse em aprofundar ou bater um papo mais próximo com vocês. Sim, à vontade. Então, vocês podem ficar à vontade para fazer o fechamento aí. Gi? Eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar falando um pouquinho sobre autismo. Né? Vocês são multiplicadores desse processo. Então, difundam esse conhecimento que vocês aprenderam aqui, estudem um pouco sobre isso e aprofundem, porque isso é uma aprendizagem para a vida. Né? Nós acabamos de trabalhar uma disciplina chamada Núcleo Climático lá na Univasf, né, Universidade Federal do Vale de São Francisco, e é uma disciplina de caráter ensino, pesquisa e extensão. E eu sempre gosto de coletar as avaliações dos alunos, né? Tentar identificar o que eles aprenderam no decorrer do processo e no final do processo. E o que eles mais disseram, que além dos conhecimentos acadêmicos sobre o autismo que eles tiveram ensinamentos para a vida. Assim, vários mencionam isso. Que eles, depois de aprender sobre autismo, se tornaram pessoas mais sensíveis, mais abertas, né? E a compreender melhor a diversidade. Né? Porque nenhuma deficiência é tão complexa, né? Tão misteriosa para muitos como o autismo. Então, eu convido para estar conhecendo sobre esse modo de ser e de viver que é tão especial e que é tão apaixonante. Kaline? Bom, eu só tenho a agradecer, né, gente? Quem já me ouviu falar outras vezes sabe que eu falo porque, de fato, é um tema que me motiva bastante, né? É um tema que eu gosto. Então, eu não escondo informação, eu gosto que a informação, eu acredito muito que a informação, ela veio para ser dividida para que consiga ser multiplicada. A gente não pode utilizar a informação em benefício próprio a todo momento, a todo instante. Ela, quando começa a ser apresentada de uma demanda social, a gente precisa passar essa informação para uma demanda social. Então, muito, né, agradeço ao pessoal da universidade, agradeço a Francisco, que muito pacientemente esteve conosco, né, queria mais tempo, né, gostaria muito de deixar todos à vontade, né, tem o meu e-mail, o Francisco passará meu e-mail, quem tiver dúvidas, né, ou quem tiver interesse em falar sobre o tema, né, como o Gi já falou, a gente tem projetos juntas e a gente tem desenvolvido núcleos de pesquisa, e assim, acredito que esses núcleos, eles vêm crescendo, né, e tem se mantido uma certa representatividade na nossa região. E eu acredito que consciência a gente consegue, consciência das duas maneiras, com ciência e com ciência. A gente consegue chegar a um patamar melhor no mundo, porque consegue enxergar o outro mediante nós mesmos. Então, agradeço enormemente a esse espaço e a paciência de todos. E se ficou alguma coisa que eu não consegui responder ou que alguém tem algo a mais a acrescentar, eu estou à disposição. Eu só tenho gratidão por vocês terem aceitado, porque eu estava até comentando com a Kaline o quanto é uma dificuldade, às vezes, né, a gente se conectar pela questão do tempo, do espaço, e até se desafiar aí à frente da câmera para fazer essa conversa, que é diferente de uma sala de aula, de um escritório, e correr o risco das perguntas que vier e não saber o que responder. Isso tudo é a adrenalina do momento, a gente não tem como ter o controle dessa situação. Mas muito obrigado pela participação de vocês. Eu acredito assim, ó, quando eu comecei a desenvolver as lives, até dizer para o pessoal aí, né, eu digo, se vai ter uma ou vai ter 200 pessoas, eu acredito que sempre a gente vai estar, pelo menos, se uma pessoa, a gente fizer a diferença fazer uma reflexão,
na concepção da pessoa sobre a ideia, uma pessoa já mudar, a gente vai começar a fazer a mudança, igual formiguinha que a professora Gisele disse, porque é assim, é formiguinha o processo, né? A gente queria transformar essa educação no país do dia para a noite, né? Mas a gente sabe que é processo formiguinha, e então a gente tem que fazer isso, estender a mão para mais um, e quando ver, a gente está melhorando isso. Então, isso é uma oportunidade muito boa. Eu não tive a oportunidade de ter visto a tua fala, professora, quando estava aqui em Santa Maria presencial, mas antes de ter feito a live, já estava aquela ansiedade, porque todo mundo já falava, é muito boa, a professora tem uma fala muito boa, e agora, conhecendo a Kaline também, vocês, com certeza, vocês estão ajudando muito nessa parceria aí, tá? Muito obrigado, vocês com certeza fizeram a diferença hoje, não só para uma, mas várias pessoas, depois vai ficar disponível aí, e a gente vai ter, quem sabe, um próximo encontro, né? Dependendo da demanda e do tempo, a gente pode marcar, sim, uma continuação. Quem sabe, né? Nunca se sabe, né, Gi? Se o corona liberar, talvez ano que vem a gente veja até vocês presencialmente. Claro. Sim. Uma próxima oportunidade. Então, gente, eu vou encerrar aqui, então, a live online. Gurias, vou encerrar lá no YouTube agora. Valeu, galera.